Olá pessoal, aqui é o Diego Denil e agora nós vamos continuar falando um pouco mais sobre materiais com refraction ou materiais com transparência, né? Que geralmente simulam vidros, acrílicos ou qualquer tipo de efeito que seja similar a esses dois. Então nós vimos no vídeo anterior que a gente falou sobre um pouco sobre fog, como ele vai influenciar na cor do objeto, e agora a gente vai trabalhar com alguns outros aspectos que também nós podemos simular alguns efeitos. Então aqui no meu caso eu tenho esse material glass, vou colocar esse fog em branco, assim ele vai influenciar de forma neutra no meu objeto. Então outro método para a gente conseguir trabalhar ainda com cor e mesclar alguns efeitos no objeto é se a gente fazer um blend tanto no diffuse quanto no filtro de transparência. E o filtro de transparência é exatamente esse color que eu tenho aqui no meu refraction. Então por exemplo aqui, vou duplicar esse material e ele vai para Glass 02. Aqui no Glass 02 eu vou alterar esse meu color para Brown, por exemplo. Vou dar um OK e vou dar um Preview. Então a partir desse momento ele está sendo influenciado por essa cor que antes era branca, então era neutra. Ele utilizaria a refração 100% do objeto. Nesse caso, toda cor que eu tenho aqui, ele tem um valor de branco, que se eu trazer aqui para o lado, eu consigo observar exatamente qual que é esse valor. Então no meu caso aqui era o valor de 190 de branco. Se eu trazer aqui vai ter o 255 que é o valor máximo e o 0 que é o preto, que é o valor inverso. Então em 190 eu tenho o meu valor de branco ou escala de cinza, né? Então naquele caso do Brown eu estava com 191, então ele vai ser levado em consideração esse 191 mais a influência das cores nesse objeto. Então por esse motivo ele tem um certo nível de transparência. Se eu trazer esse valor aqui mais para baixo, além dele dar uma cor mais intensa, o valor de branco também diminui, fazendo com que isso torne o objeto menos transparente. Então aqui eu vou observar que ele vai ficar menos transparente por causa desse valor de branco. Então vou trazer aqui novamente para a parte de cima, vou dar um OK e vou aplicar nesse meu primeiro objeto. Nos outros de trás eu vou aplicar o Glass 01. Vou pegar todos os objetos aqui e vou mover minimamente, no caso ponto 01, assim nada encosta, nada ocupa o mesmo espaço. Vou dar um render. Então aqui depois de renderizado eu consigo observar que ele tem um efeito parecido com o fog, mas ele é diferente porque ele está sendo influenciado pelo nível de transparência. Então eu estou aplicando uma cor no nível de transparência para eu chegar nesse resultado. Então são meios que você consegue encontrar de ter efeitos parecidos, né? Dessa forma você consegue ter um controle maior na refração, mas você perde a refração. Você tem um controle da cor ao mesmo tempo que você tira a cor. Então você tem aí um trabalho que vai por outros caminhos. A refração também não é alterada, a questão de distorção da imagem, como eu consigo observar aqui pela parte lateral, onde ele está mais comprimido, o efeito fica mais nítido dessa minha refração. E geralmente a refração ela é influenciada pela distância, então quanto mais distante, mais distorcido. Nesse caso aqui eu consigo observar que ele passa a distorcer nos objetos posteriores lá do fundo, e eu consigo ver aqui também nesse plano dos outros objetos. Todos eles têm o mesmo valor de refração, mas o que muda aqui é a minha intensidade do filtro. Se você ainda quiser fazer uma outra alteração, você pode, por exemplo, colocar um color diferente e a minha transparency aqui com um pouco de cinza. Então ele vai misturar as duas cores, um pouco de vermelho com laranja, e aí a gente vai ter um efeito também diferente do que a gente tem aqui nesse objeto. Vou renderizar só uma parte dele. Então nesse caso aqui ele ficou um pouco mais opaco, eu consigo ver com dificuldade um pouco de transparência aqui, ó, mas o efeito se perdeu bastante por conta do meu filtro de transparência. Então se eu colocar em 100%, o diffuse não vai estar mais valendo. Então o que vai contar realmente é só a parte de refração. Então são coisas que você sempre tem que levar em conta na hora de controlar esse material reflexivo, se você vai colocar uma cor pelo fog ou se você vai colocar uma cor também pelo color. Então nesse caso aqui eu vou colocar no padrão, vou deixar aqui em preto, aliás em branco, né? Assim ele fica com refração 100%.
Vou gerar um teste. E sempre é importante lembrar, se você está com uma cor muito intensa aqui no fog, você pode perder um pouco de refração também, porque ele fica muito intenso. Então é sempre bom controlar com valores um pouco mais baixos para se chegar no resultado mais adequado. Então conforme você vai precisando aumentar esse aspecto, você vai mudando o valor de fog ou o nível de transparência desse objeto. Então aqui nesse exemplo tem essa tabela com os valores de fog. Conforme eu vou aplicando uma cor de fog 0, ele não surte efeito, e conforme eu vou aumentando a intensidade, ele tende a ficar mais denso, e também ele mistura um pouco com o nível de refração. Então você perde um pouco de refração se o valor do fog é muito alto. Então é importante tomar cuidado com essa configuração e sempre testar com valores mais baixos e valores mais contrastantes para você conseguir ver o efeito. Um outro aspecto que é muito importante quando se fala de materiais reflexivos é o índice de refração do objeto, que aqui nós chamamos de IOR, Index of Refraction. Então nesse caso aqui eu tenho 1.55, que geralmente é um vidro comum, vidro de mesa ou vidro de janela. A gente não consegue observar muito uma distorção nesses vidros por causa da espessura. Geralmente eles são bastante finos, então quando você tem essa refração, você não identifica uma distorção tão nítida, então parece que o vidro realmente não tem refração. Mas na verdade ele tem, ele só não é espesso o suficiente. Por isso que a gente consegue observar mais essa refração em óculos, porque o óculos geralmente, ou lupas, né? Geralmente ele é mais espesso e num formato menor. Então aqui no meu caso eu tenho esse vidro que ele tem uma espessura mínima em relação ao seu tamanho. Mas se eu, por exemplo, observar nesse sentido, então a espessura de dissipação de luz vai mudar. Então a refração vai mudar bastante também. É como se ele fosse mais espesso nessa parte da refração do vidro, né? Então aqui eu tenho uma tabela que ele fala exatamente sobre os valores de refração de cada material. Por exemplo, aqui no caso do vácuo eu tenho o valor de 1. O ar ele tem relativamente um pouco menor, e ali eu consigo identificar que eu tenho álcool, cristais, diamantes. Na direita ali eu tenho o glass, que é o vidro, que é 1.5, né? Aqui no Ray a gente utiliza 1.55. São valores bastante próximos. Tem também water no último ali, que é a água, que a gente pode utilizar para outros líquidos também, gelo e outras pedras. Então você consegue observar que os valores são próximos, mas possuem uma variação mínima. Então como que eu faço para alterar esse índice de refração? Eu vou aplicar aqui todos com o mesmo material. Eu vou deletar esse meu glass 02 e vou duplicar o meu glass 01. E agora ele como glass 02, eu vou alterar esse IOR. Então vou colocar 1.01 e vou aplicar nesse meu objeto. Vou colocar mais ou menos aqui onde eu posso observar alguma refração mais nítida e vou renderizar essa cena. Então aqui eu consigo observar que ele não está alterando nenhum tipo de distorção nos outros objetos de trás, somente onde tem um plano perpendicular à minha câmera. Então se eu aumento, por exemplo, esse valor aqui de OR para 2, ele vai distorcer mais ainda o meu objeto. Eu renderizo novamente e eu consigo ver aqui que um certo nível de refração começa a mudar nos objetos. Então isso vai ficando evidente de acordo também com a espessura dos objetos. Então é sempre importante trabalhar com índice de refração correto. Se você está com vidro, você coloca 1.5. Se é com líquido, 1.3. E se você não quiser que tenha muita refração, você pode colocar o valor de 1. Assim ele vai ficar mais neutro e não vai distorcer na cena. Você pode utilizar isso para simular efeitos de vidros mais arquitetônicos, mas também é interessante que você tenha um certo nível de refração nesses objetos. Eu consigo observar aqui que nesse primeiro vidro a refração está ok, e ele começa a ser influenciado pelos outros vidros que têm uma refração convencional, diferente aqui da minha cena. Então esses valores você vai controlando e vai tendo efeitos mais próximos do real que você tem de referência. Então aqui nós vimos como trabalhar com cores e ser influenciado também pelo fog, em conjunto com o fog, e o índice de refração de cada objeto, que é uma relação com materiais reais. Por enquanto é isso. Lembra de se inscrever no canal para aproveitar novos vídeos. Nós temos ainda outros vídeos de rinoceros. Temos o curso completo que vai estar o link na descrição. Se você quiser aprender o rino por completo,
Se inscreve no canal, dá um like no vídeo para a gente continuar e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Se você quer aprender Rhinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.